Beleza. Nós vamos chegar neste exercício final, tá? O amplificador em cascata, os dois na configuração não inversora. E nós vamos entrar com um sinal aqui de microfone. E eu quero chegar num determinado ganho aqui para que entre em um circuito digital. Tá? Para que eu possa fazer a aquisição dos dados desse microfone, digitalizar ele, armazenar no banco de dados, né? Armazenar na memória, depois transmitir ele, se for o caso, né? Ou só armazenar. Então a gente precisa acertar alguns níveis. Como o nível do microfone é muito baixo, nós vamos ver, né? Esse microfone aqui vai ser 1 milivolt de pico. Eu preciso amplificar esse sinal para que ele possa entrar em um circuito digital, tá? Para ser tratado, ser armazenado, ser digitalizado e ser armazenado. Tá? E futuramente ser transmitido, se for o caso. Então, é o nosso celular, né? O microfone celular, o áudio captado pelo microfone é bem baixinho, né? Então, ele, primeira etapa que tem o microfone celular, ele tem um amplificador, depois ele entra nos circuitos digitais do celular, vai ser tratado, né? Vai ser comprimido e vai ser transmitido no canal. Mesma coisa para o termopar. O termopar tem um ser muito pequenininho, né? Então, a primeira coisa que a gente faz no termopar, embora não seja esse tipo de amplificador, oi, gente, eu caí. Se começar a cair muito, eu vou gravar a aula, tá? O prédio aqui tá demais. Não vejo a hora da gente conseguir trocar o serviço aqui de internet. Tá muito ruim. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos chegar nessa configuração. Então, esse vai ser o exercício de vocês, por isso que vocês vão precisar de uma calculadora e de um rascunho para vocês poderem calcular os valores dos resistores, tá? Bom, tá, você me chamou, Legal? É que parou de compartilhar a tela, professor. É verdade, né? Eu esqueci de voltar aqui. Caiu, eu esqueci de compartilhar. Peraí. Beleza? Voltou a compartilhar, né? Então, esse vai ser o exercício de vocês. Por isso que eu pedi o lápis e a calculadora, né? Um rascunho para vocês poderem calcular os valores dos ganhos dos amplificadores para a gente formatar o dado, né? Um dado de entrada até uma determinada saída que entre, por exemplo, em um circuito digitalizador. Então, isso é a etapa final da nossa aula hoje. Tá? Na etapa inicial, nós vamos relembrar um pouquinho de amplificadores operacionais, que na verdade a gente já viu um pouquinho na semana passada, vamos relembrar para vocês poderem fazer o exercício de hoje. O amplificador operacional, ele pode atuar de duas formas, como comparador de sinais e como amplificador de sinais, né? Então, como é o comparador de sinais? O amplificador operacional, que tem essa simbologia, esse é o símbolo elétrico do amplificador operacional, ele tem uma entrada não inversora e uma entrada inversora. Quando ele atua com essa configuração, ele está trabalhando como comparador de sinais. Ele compara o sinal que está nessa entrada com o sinal que está nessa entrada. Se o sinal da entrada não inversora for maior do que o sinal da entrada inversora, a saída é high. Então, o que significa high? Se aqui tiver ligado 5 volts na alimentação desse amplificador, aqui sai 5 volts. Se tiver ligado 9 volts, sai 9 volts. Se tiver ligado 12 volts, sai 12 volts. Ou seja, sai o nível alto, high. Depende do que tiver ligado aqui. Porém, por outro lado, se tiver ligado, se este sinal
da entrada inversora for maior do que o sinal da entrada não inversora, sai o low. O que é o low? Se a alimentação do amplificador estiver ligado no terra, sai terra. Se estiver ligado no menos 5 volts, sai menos 5 volts. Se estiver ligado menos 12, sai menos 12. Ah, depende, então, da tensão de alimentação a que tiver submetido o transistor. Né? Vamos ver um transistor aqui, um transistor não, um amplificador operacional. Né? Quando a gente vai usar o amplificador operacional, a gente tem os de mercado que são padrão, né? Que é fácil de encontrar, a gente encontra aqui no Brasil muito barato, né? E muito fácil de encontrar, e também encontra na China por preços muito baratos. O amplificador LM358 a gente consegue comprar por 30 centavos, 25 centavos na China, né? Aqui no Brasil pode pagar 70 centavos, R$1. É barato esse componente. E olha a simbologia elétrica dele, né? Então, dentro desse LM358, por exemplo, o que a gente tem, né? Nós temos dois amplificadores, porque como eles são 8 pinos, eu consigo ter um amplificador, ó, entrada inversora, ligada na entrada não inversora, obviamente, simbolizada pelo sinal de menos, e a entrada não inversora, simbolizada com o sinalzinho de mais, e uma saída. Ou seja, usei 3 pinos, né? O outro também está usando mais 3 pinos, o pino 5, o pino 6 e o pino 7. Entrada não inversora, entrada inversora e saída. Eles são totalmente independentes. Tá? Ele só tem 2 aqui dentro porque tem pino suficiente. Tá? Tem outros encapsulamentos que tem 4 desses aqui, mas eles são totalmente independentes. O que eles dividem? Né? As tensões de alimentação. Ó. Tensão positiva, 5 volts, 9 volts, 12 volts e o terra. Tá bom? Então, são circuitos bem baratos, né? Ah, tava vendo uma memória aqui, ó, 23LC 1024 para comprar lá, que é uma memória RAM de 1 mega. Até comprei lá já. Tá? Agora não me interessa, é só LM358. Eu compro bastante coisa aqui no AliExpress, nunca tive problema. Se algum de vocês nunca comprou, pode comprar, né? O problema que a gente tem às vezes, não é um problema, né? Que às vezes para na receita e você tem que pagar o imposto, que é normal, né? Não tem problema. Mesmo se passa na receita sem pagar imposto, eu declaro aqui, eu dou entrada na minha nota fiscal, né? Mesmo que não for taxado na alfândega diretamente, eu dou entrada nesse componente, né? Tudo legalizado. Como eu trabalho na minha empresa, não posso ter nada de contrabando, né, dentro da empresa. Então, eu dou entrada nesse material, explico para a Receita que é um material importado e ela cobra o imposto. Mas se você vai comprar para fazer um hobby em casa, alguma coisa, não precisa se preocupar com isso, né? Traz da China, você não vai comprar em grandes quantidades, nem vai oferir lucro com isso, né? No meu caso, que compro grande quantidade e tenho lucro com isso, então eu declaro na Receita, mesmo que ela não pare na alfândega, que seja declarado isento na alfândega, né? Eu dou entrada aqui na minha contabilidade e acabo pagando imposto sobre isso. Então, o amplificador operacional está aqui, ó, LM358, são 8 pinos, então a gente tem aqui ó, os 8 pinos, eu tenho 2 amplificadores operacionais dentro desse CI. Certo? Ó, eu nem selecionei por preço menor aqui, ó. Mas olha, R$ 2,12 o lote, né, o lote com 10 peças, ou seja, 21 centavos cada componente. Mas se você garimpar mais aí, vai achar até mais barato, né? Encapsulamentozinho SMD, ó, 50 peças por R$ 3,85, né? Então, só dividir 3,85 dividido por 50, né? Tomar cuidado com o frete. Então, quando vale a pena a gente pegar uma quantidade grande de componentes, que vale a pena o frete, né? Tá bom? Então, vocês viram que aqui no Brasil também tem, é bem tranquilo de achar isso, e é barato também. Tá? Então, se vocês quiserem montar um circuito usando, por exemplo, LM358, LM393, LM741, tem uma infinidade, né? Qual que a gente vai usar? Depende do projeto. Então a gente olha o datasheet, vê as alimentações, vê a relação sinal-ruído, né?
o ganho, a aplicação, aí define qual é o que a gente vai usar. Por exemplo, isso aqui tem 100 dB de ganho, que a gente vai usar mais para frente. 1 MHz de banda de passagem pode ser alimentado de 3 a 32 volts. Né? Pode ir de mais ou menos, mas não é mais ou menos aproximadamente, é mais 1,5 e menos 1,5 até mais 16 e menos 16. Se eu quiser alimentar com tensão, aquela fonte simétrica, né, que a gente viu na semana passada, e vamos ver de novo aqui, eu posso alimentar uma parte positiva com mais 16 e a parte negativa com menos 16, porque aí dá os 32 volts de diferença, né, entre uma e outra. Ou então eu posso ligar no 0 até 32. Depende da aplicação. Amplificadores operacionais são circuitos bastante usados em eletrônica analógica, principalmente na interface da eletrônica analógica à eletrônica digital. Vocês estão me ouvindo bem, Elivelton? Normal, professor. Então ótimo. Então vamos seguir aqui. Então qual amplificador escolher, né? Eu olho pelos datasheets. Qual é o ganho que eu quero? Então 158, 358, 258. Corrente de alimentação, tensão de alimentação e rampas, e aí a gente vai determinar qual é o amplificador. Existem amplificadores que são mais caros, mas que a gente, por exemplo, precisa ter que ele não tenha o ruído muito baixo, né? Então, se eu quero uma coisa muito sensível a ruído, não pode ser o LM358. O LM358 é mais para pancada mesmo, né? Laterada, eu não estou muito preocupado com ruído. Se eu estou preocupado com ruído, com temperatura, aí vou pegar outros amplificadores operacionais. Tá? Então, deixa eu pegar uma tabela aqui para vocês. Por exemplo, o Thermopar tipo K. Tabela. Deixa eu pegar aqui uma tabela. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Thermopar. Ó. Vou pegar próximo do zero aqui, a gente. Nossa temperatura aqui, né? Temperatura mais próxima da gente. Então, aqui, ó, quando o Thermopar está a 10 graus, ou seja, está aqui na tabela do 10 e aqui no 0. 11 graus é a tabela do 10 e a coluna do 1. 12 graus é a linha do 10, coluna do 2. 25 graus é a linha do 20 e a coluna do 5. Ó, um Thermopar variando de 20 para 21 graus, ele varia de 0,798 milivolts para 0,838 milivolts, ou seja, variou 1 grau no Thermopar, ele varia menos de 100 microvolts. Perceberam o nosso problema aí, quando a gente vai trabalhar com Thermopar, por exemplo? Se uma temperatura está a 40 graus, está com 1,612 milivolts e vai para 45 graus, vai para 1,817 milivolts. Ou seja, variou 200 microvolts. Quando variou de 40 para 45, a variação no Thermopar foi de 200 microvolts. Então, como é que a gente trabalha isso em um circuito analógico, né? Ou num circuito digital? A gente precisa amplificar esse sinal. Né? Não tem o que fazer, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar para tipo K-Max sem termocorpo, tipo Max 6675, esse aqui que eu estou procurando. Então, se eu for trabalhar com Thermopar, eu preciso fazer compensação de junção fria, preciso amplificar esse sinal, né? Então, a gente já usa um CI preparado. Então, entra o Thermopar aqui. Esse Thermopar, ele não vai direto ser trabalhado no nosso microcontrolador, porque as tensões aqui são muito baixas. Então, nós temos aqui um componente que vai fazer o quê?
vai fazer a amplificação desse sinal e vai fazer a compensação de junta fria, né? E vai mandar o sinal de forma serial para o nosso microcontrolador. Então, o que tem aqui dentro do Maxim 6675? Um amplificador. Tá? Então, os nossos amplificadores são importantes para a gente entender. A gente viu uma aplicação aqui. Tá? Então, vamos para os nossos amplificadores. Deixa aberto. Nesse caso, está trabalhando como comparador. Vamos pensar que é o LM358, trabalhando como comparador de tensão. Como as duas temperaturas, as duas entradas são iguais, ó, 0 volts e 0 volts, está dando aqui na saída terra. Certo? Então, como está ligado numa fonte simétrica, então essa lâmpada acende por aqui, ó, certo? Essa vem aqui pelo terra, entra aqui, ligou essa lâmpada. Essa daqui está sendo ligada por aqui, vem para o terra, vem para o terra. Agora, se essa tensão for ligeiramente maior, ó, a tensão da entrada não inversora é maior do que a tensão da entrada inversora, a saída aqui é high. Então, no caso, 12 volts. Por isso aqui, ó, 12. Com 12 não tem corrente, essa lâmpada está apagada. Mas 12 com menos 12, né? Então essa lâmpada acende. Tá? Então nós temos 12 volts aqui na entrada. Por quê? Porque essa entrada é maior do que essa. Agora, se a entrada de baixo for maior, ó, 4.8, essa inversora é maior do que essa, deu TEC. Ou low, né? Menos 12 volts. Depende do que estiver ligado no pino de V menos. Então, o que está ligado no V menos? Menos 12 volts. Então, aqui entrou 12 volts. Saiu. Então, percebam bem, o amplificador pode trabalhar como um comparador de sinais. Ele compara as duas entradas. Vamos pegar dois sinais negativos aqui, ó. Menos 2.4 e menos 4.8. Essa entrada, menos 2.4, é maior do que menos 4.8. Por isso que sai high. Menos 7.2. Então, essa entrada de menos 4,8 é maior do que menos 7.2. Então, sai menos 12 volts. Tá? Então, o amplificador trabalhando como comparador de tensão. Então, não esqueçam disso. Tá? Façam suas anotações aí. Entrada não inversora, entrada inversora, ele compara as duas entradas. O circuito 2, a gente não vai trabalhar com ele nessa configuração. É para pegar pequenos sinais. Vamos trabalhar, vai. Foi feito aqui um divisor de tensão para que, quando seja variado esse potenciômetro, se varie apenas na ordem de milivolts. Então, ó, mais 12 milivolts e 0. Ele teve um ganho de 100 vezes 1.2. Então, comparei. Agora, se essa tensão aqui de baixo for maior, 24 milivolts, é maior do que 12 milivolts, então ele inverte o sinal da saída. Certo? Então, essa é a configuração como utilizando o amplificador operacional como comparador de tensão. Agora vamos trabalhar na nossa primeira configuração de amplificação. Tá? Aqui em casa é assim, eu ponho a blusa, esquenta, tiro a blusa, esfria. Espera aí que eu vou tirar a blusa aqui. Pronto. Então, essa configuração nós estamos vendo que o amplificador operacional ele está realimentado.
Ou seja, a saída está sendo ligada na entrada inversora. Essa configuração, com esse tipo de ligação, o nosso amplificador operacional, ele é chamado de seguidor de tensão. Ou seja, a tensão que entrar aqui é a tensão que sai aqui. Vamos ver? Menos 2.4, menos 4.8, para cima também, né? 2.4, 4.8. Ou seja, com essa configuração, então anotem bem essa configuração, né? Que é muito, conforme na semana passada, a gente utiliza muito o amplificador operacional como seguidor de tensão. Por que a gente faz isso? Mas não era mais fácil, se eu estou com um circuito aqui que está ligado com 4.8, não era melhor ligar ele direto aqui sem o amplificador operacional? Não, porque muitas vezes, se eu simplesmente tiro o amplificador operacional da jogada, não há o casamento de impedâncias entre fonte e a carga. O amplificador operacional, com essa configuração, está fazendo um casamento de impedâncias. Então aqui, ele vai na entrada, ele tem uma alta impedância. E na saída, ele tem uma baixa impedância. Essa é a característica fundamental dos amplificadores operacionais. A entrada deles é de alta impedância, ou seja, essa entrada aqui não interfere nesse circuito. Já para a saída, ele é de baixa impedância, ou seja, o amplificador operacional não interfere no circuito de saída. Imagine que se não fosse apenas um multímetro aqui, né? Mas fosse uma carga. A característica do amplificador, por ser de baixa impedância de saída, não interfere no funcionamento da carga. Por outro lado, a entrada, né, por ser de alta impedância, não interfere no funcionamento da entrada. Se eu tivesse ligado essa carga diretamente na entrada, o funcionamento seria alterado. Então, muitas vezes eu preciso fazer o casamento de impedância entre fonte e carga. E esse casamento de impedância é feito através do amplificador operacional. Isso é muito comum. Tá? Então, ele simplesmente replica a entrada na saída somente com as impedâncias alteradas. Isso é uma característica que nos faz querer usar muito o amplificador operacional. Né? Muitas vezes eu não posso ligar, eu tenho aqui um termopar, e se eu ligar o termopar direto no medidor de tensão, o medidor de tensão vai interferir no termopar, na leitura do termopar. Por outro lado, se eu tenho termopar e isolo ele através de um casamento de impedância para uma determinada carga, essa carga não vai interferir na leitura do termopar. Por exemplo, né? Outro circuito que a gente usa muito, casamento de impedância, né? Célula de carga. Célula de carga para medir o peso de determinado material, né? Se eu ligo diretamente um circuito eletrônico diretamente na célula de carga, este circuito eletrônico vai interferir na leitura, na medição. Porém, se eu tenho aqui a célula de carga e isolo ela através de um amplificador operacional para o circuito eletrônico, os dois lados não se comunicam, então não tem interferência de um lado para o outro. A leitura que está sendo realizada é a leitura correta. Então, sempre a gente vai ter que fazer isso. Tá? Amplificar e isolar. Então, essa configuração com a saída sendo realimentada na entrada inversora, a gente chama de seguidor de tensão, e o princípio para a gente fazer isso é casamento de impedância. Tá? Não vou ter amplificação de tensão, nem nada, nem comparação, nem nada. Tá bom? Vamos para o próximo circuito. Que é a nossa configuração, que a gente vai usar no nosso trabalho hoje, então atentem bem a essa configuração. Nós vamos usar essa configuração para o nosso circuito, tá? Nosso exercício. Essa aqui é a configuração não inversora. Por que é a configuração não inversora? O sinal que eu quero amplificar está sendo ligado na entrada não inversora. Por isso é chamada configuração não inversora. E a entrada inversora é ligada na saída através de um divisor de tensão.
E com essa configuração, o ganho do circuito, então anotem aí, tá? Isso é importante. O ganho de tensão é 1 mais R1 sobre R2. Tá? 1 mais R1 sobre R2. Tomem cuidado, que muitas vezes pode aparecer aqui R2, R1. Então, eu tenho que saber a posição. É esta posição sobre esta posição. Porque muitas vezes pode ser R2 aqui, R1 aqui. Então, seria R2 sobre R1. Então, nós temos que saber que é o resistor que liga, faz a realimentação, e o resistor que vai para o terra. É este sobre esse. Então, ganho do amplificador com configuração não inversora. 1 mais R1 sobre R2. Vamos ver? Ó. Quanto vale R1 sobre R2? Vale 3. Certo? 3.000 dividido por 1.000 dá 3. 1 mais 3 dá 4. 4 vezes 0,8, que é a entrada? 3,20. Certo? Então anotem aí. Está entrando menos 0,8. Vezes 4 dá menos 3,20. E se a gente alterar aqui? Vou colocar agora 10. 10.000 dividido por 1.000. Esse ganho dá 10. Mais 1 dá 11. Então, o ganho desse circuito amplificador é 11 vezes. Vamos ver? Então, 0,8 vezes 11 dá 8,8 aproximadamente, né? Então, é este circuito que a gente vai usar no nosso exercício de logo mais. Tá bom? Então, ganho de tensão, a gente vai chamar de AV, ganho de tensão, é igual a 1 mais R1 sobre R2. E lembrando que eu não posso ficar muito preso com R1 e R2, porque isso aqui pode mudar essa nomenclatura. Eu tenho que saber, é este resistor sobre este resistor. Então, vocês vejam a facilidade, né, de trabalhar com amplificador operacional. Por componentes externos, eu consigo mudar o ganho do circuito. Então, essa é a grande vantagem, né? Então, eu posso ter 5.8 e ter uma gama quase infinita de ganhos. Basta eu polarizar corretamente com o ganho que eu quero. Calculo e depois polarizo com os componentes externos. Tá? Posso fazer uma integração colocando um capacitor aqui, posso fazer uma diferenciação colocando um capacitor em série, e aí vai, né? Dá para fazer vários cálculos que não vão fugir do nosso escopo de eletrônica analógica. Se a gente for estudar eletrônica analógica 2, a gente vai ver circuitos mais complexos com amplificador operacional. Tudo bem? Vamos para a última configuração. Então, anotem bem, é essa configuração que a gente vai usar no exercício de hoje. Nossa próxima configuração. Que é o inversor, é o amplificador inversor. Por que inversor? Porque o sinal agora que eu quero amplificar, ele entra pela entrada inversora. E a entrada não inversora está aterrada. Então, essa é a configuração inversora. E qual é o ganho dessa configuração inversora? É menos R2 sobre R1. Também não se pegue muito com a nomenclatura, né? É menos o resistor da realimentação dividido pelo resistor da entrada. Tá? Vamos ver o funcionamento? Ó, o ganho aqui é 1, né? Porque é 100.000 dividido por 100.000. Então, o ganho é menos 1. Então, entrou 2,4, saiu menos 2,4. Vamos mudar aqui agora. Esse aqui agora vai ser 200K, ou seja, o ganho agora é menos 2. É menos R2 sobre R1, então menos 2. Então 2,4 saiu menos 4,8.
Se entrar negativo, menos 2,4 sai mais 4,8, porque o ganho é menos R2 sobre R1. Certo? Então, essa é a configuração inversora. Faço as anotações, né? O ganho de tensão é menos R2 sobre R1, levando em conta essa polarização, né? Sendo que o R2 está nessa posição. Mas eu tenho que saber que é essa posição sobre essa posição. O ganho é menos um sobre o outro. Qual que é a grande vantagem da gente utilizar esse tipo de amplificador, né? Ele também pode ser configurado como um atenuador. O outro amplificador é sempre um mais alguma coisa, ou seja, é sempre um ganho maior do que um. E se eu precisar atenuar um sinal? Então eu posso usar esse tipo de amplificador, quer ver? Vamos diminuir, vou ter um sinal aqui, ele vai estar menor na saída. Então, em vez de 200 mil aqui, dá 50 mil. 50 dividido por 100 dá meio. Então ele vai multiplicar essa entrada por menos meio. Está entrando 2,4 multiplicado por menos meio dá 1,20. Ou seja, nós fizemos uma atenuação do sinal. Então, quando a gente precisa ter um ganho menor do que 1, a gente vai precisar usar a configuração inversora. Na configuração não inversora, eu não consigo ter ganho menor do que 1, porque sempre começa com 1 mais alguma coisa. Então, é importante que a gente tenha também um tipo de amplificador que tenha um ganho menor do que 1. Muitas vezes eu vou precisar diminuir o sinal. É muito comum, né? Quando às vezes eu tenho um circuito que tem uma entrada máxima de 5 volts e está chegando um sinal que está chegando a 7 volts. Como é que eu faço? Eu passo por um atenuador, ou seja, um amplificador operacional com ganho menor do que 1. Certo? Então, entre 0 e 0,1, né? E depois os outros amplificadores de 1 para frente. Mas ele não precisa ser atenuador. Eu posso ter um ganho positivo também, né? Maior do que 1, aliás. Posso ter um ganho maior do que 1. Aqui for 500, né? Agora tem um ganho de 5 vezes. Então, se entrou menos 2,4, saiu 12. Multiplicou por menos 5. Então, se vocês perceberam a grande vantagem da gente usar o amplificador operacional, né? Eu posso mudar os ganhos simplesmente mudando os valores. Então, eu posso colocar um potenciômetro aqui e, no meu circuito, ajustar o ganho que eu preciso. Eu posso deixar um ganho ajustável, eu posso colocar um potenciômetro aqui ou aqui, né? E aí, na hora que eu preciso de um determinado ganho, eu mudo o potenciômetro, mudo o valor do ganho. Então, é muito importante para a gente, né? Fazer uma chamadinha de vocês aqui. Peraí, eu vou tirar uma foto. Depois eu pego o nome de vocês. Beleza. Certo? Então, estamos prontos para o nosso primeiro exercício, que vai ser com o microfone. Tá bom? Nós vamos pegar um sinal de um microfone e tentar colocar ele num conversor AD. Então, a gente vai precisar de um amplificador. Por quê? Vamos às premissas do projeto, né? Tenho aqui um microfone. Microfone, eu vou modelar ele por uma tensão senoidal, né? E a tensão de microfone é baixinha, tá? Então chega a 1 milivolt. Vou deixar com 1 milivolt só para facilitar o nosso cálculo. Mas, geralmente, a tensão de saída do microfone, a variação dele, né, é 200 microvolts. Microfone de eletreto e tal. Então, ele varia, a hora que eu estou falando bem pertinho dele, ele tem uma excursão de 200 microvolts. Então, eu preciso trabalhar esse sinal para poder identificar, né, ou jogar
por exemplo, num alto-falante, ou jogar para um circuito eletrônico, né, digital, para poder trabalhar esse sinal, fazer a digitalização e o armazenamento. Então vamos aqui. Vou pegar aqui um osciloscópio e vamos ver se está tudo bem com o nosso... Ah, peraí que eu... Acho que eu não coloquei frequência, né? Frequência 1 kHz. Estava sem frequência, estava zero de frequência, né? Então, ó, eu coloquei amplitude como 1 milivolt. Então, nós temos um sinal aqui. Se eu estou na escala de 2 milivolts, então tá certo, né? Tem 1 milivolt para cima, 1 milivolt para baixo. Porque a minha escala menor que eu tenho aqui é de 2 milivolts. Tudo bem? Espera aí que eu engasguei aqui. Pronto. Então, nosso sinal de entrada é muito baixinho. Como é um microfone mesmo. O microfone é até menos do que isso. E como é que eu entro em um circuito que vai fazer, por exemplo, a aquisição desse áudio do microfone e fazer a transmissão para um canal de celular? Eu preciso amplificar esse sinal. Então, pensa no nosso microfone do celular, né? O nível de tensão que sai ali do microfone é muito baixinho. Primeira etapa, então, é um amplificador, um filtro. Depois ele vai entrar no circuito eletrônico digital para ser digitalizado e ser transmitido, né, para quem estiver ouvindo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos fazer, né? O que eu quero? Usando a configuração não inversora, que é aquela lá, né? 1 mais R2 sobre R1, usando aquela configuração não inversora, vocês vão montar um amplificador em 2 estágios. Quero 2 amplificadores. Eu vou montar o primeiro com vocês, vou deixar vocês montarem o segundo. E eu quero que na saída do segundo amplificador a gente tenha uma variação. Se aqui entra 1 milivolt, eu quero que saia 5 volts aqui. Né? Então, se está variando entre menos 1 e mais 1 milivolt, aqui vai variar entre menos 5 e mais 5. Porque aí eu tenho um sinal que eu posso realmente fazer uma digitalização e trabalhar com esse sinal em um circuito eletrônico. Tá? Um sinal baixinho assim, eu não consigo trabalhar no circuito eletrônico. Eu não consigo passar ele por um conversor AD, não consigo colocar na memória, nada. Primeiro eu preciso amplificar e depois trabalhar. Então, temos uma tarefa a mais. O primeiro amplificador, ele vai ter 40 dBs. Então, temos um problema, né? Eu vou montar aqui a estrutura e vocês vão resolver através do cálculo. Então, op-amp. Então, o sinal entra por aqui. Eu vou colocar 2 resistores aqui, mas quem vai fazer os cálculos são vocês. Tá? Esse amplificador, que é o primeiro estágio, geralmente a gente faz isso, né? Vários estágios de amplificação, por causa de ruído, várias frequência, várias características que nos fazem colocar um circuito amplificador com várias etapas, em cascata, né? Esse primeiro amplificador vai ter que ter um ganho de 40 dBs.
Então, vocês têm a entrada 1 mV, calculem o ganho para 40 dB, achem o nível de tensão de saída e aí calculem os resistores. Lembrando que dB, ganho em dB, é 20 log de tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Certo? O ganho em dB, 20 log, deixa eu escrever isso aqui. Ganho em dB, 20 log de tensão de saída dividido pela tensão de entrada. O que vocês têm nesse problema? Vocês têm o ganho que eu quero, 40 dB. 40 dB é igual a 20 log Vout, eu não sei, que é o que eu quero saber, dividido pela tensão de entrada. Quanto é a tensão de entrada? 1 milivolt. Nós vamos ter que resolver esse problema para poder saber qual é a tensão de saída. Se eu sei a tensão de saída, pelo ganho, eu consigo calcular o valor dos resistores. Certo? Aí eu vou adotar um valor, eu sei, na verdade, a relação entre eles, né? E aí eu adoto um valor e calculo o outro. Tá? Então façam aí 2 minutos para vocês fazerem esse cálculo e me apresentarem os valores de R1 e R2. Quando vocês calculam aí, eu deixei um recadinho lá para vocês, né? Vocês têm prova a partir de amanhã, né? Até quinta-feira da semana que vem, até o dia 10. Esperem eu postar esse conteúdo de amplificador operacional e mais um conteúdo de cálculo de ponto quiescente, né? Então, aguardem pelo menos até sexta-feira para fazer a prova, tá? Quem tiver confiante, já tiver bem na matéria, né? Conseguiu entender bem o AVA lá, manda bala. Quem precisar ainda de um conteúdo, eu vou postar esse conteúdo, está sendo gravado, né? E vou postar mais um conteúdo de ponto quiescente para que vocês possam fazer a prova mais tranquilamente. Essa prova é uma prova que vem lá de Valinhos. Então, é uma prova que ela vem quente, se é que vocês me entendem, né? Ela vem mandando bala mesmo, metralhando, tá? Então, tomem cuidado. Vocês têm um tempo para fazer a prova agora. Começou a prova, tem que terminar.
né? Vocês têm 3 horas, se eu não me engano, para fazer a prova. Então, começou, não dá para correr. Começou, tem que ir até o fim. Então, estejam bem preparados para essa prova, né? Deem uma boa olhada no AVA. Como vocês têm até quinta-feira, semana que vem, para fazer, procura fazer na sexta, no sábado, no máximo, né? Mas lembrando que começou a fazer, tem que ir até o fim. Tem os vídeos lá, então no AVA de vocês, tem o recadinho todo lá onde estão postados os vídeos, a playlist, né? Com diodo Zener, amplificador com TBJ, vai ter esse amplificador operacional, vou falar um pouquinho de FET e de ponto quiescente de operação. Então, fiquem atentos no AVA, assistam os vídeos antes de começar a prova. Essa prova não fui eu que elaborei, ela vem, e é pela minha experiência, essa prova que vem de Valinhos, ela vem pegando fogo, ela vem com conteúdos bem pesados, tá? Então estejam preparados, porque não tem para onde correr, não vai dar para começar a prova e parar. Falar, daqui a pouco eu faço, não dá, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, como é que eu resolvo essa equação aqui, né? 40 dB é igual a 20 log de Vout sobre 1 mV. Então, pego o 20, passa dividindo, né? Então fica 40 dividido por 20 é igual a log de Vout dividido por 1 mV. Certo? Só fiz a passagem ali, né? Então fica 2 é igual a log de Vout dividido por 1 mV. Certo? Então tem que aplicar agora o anti-log, né? Quando o log não está expresso a sua base, ele está na base decimal, na base 10. Então como é que eu resolvo esse log, né? A base eleva ao quadrado, certo? Então aqui eu estou fazendo o anti-log. Se a base não está sendo explícita, então é porque é base 10. Então 10 ao quadrado é igual a 100. 100 é igual a Vout dividido por 1 mV. Logo, então, nosso Vout é igual a 100 mV. Certo? Passei 1 mV multiplicando para cá. Então, Vout igual a 100 mV. Se a nossa entrada é 1 e a saída é 100, é porque o ganho do circuito foi de 100 vezes. Certo? Então, se a gente adotar esse resistor como 1K, qual é o valor desse outro resistor? Lembrando que o ganho do amplificador não é inversor, né? Configuração. Não. Inversora. O ganho, tensão, é 1 mais R2, R1, no caso, ó, tá vendo aqui? Ó, não posso ficar muito preso, né? Não posso ficar muito preso. É esse sobre esse. Então, nesse caso aqui, é R1 sobre R2, e não R2 sobre R1, como estava no exemplo lá, né? Eu não posso ficar preso com nomenclatura. Resistor que vem da saída dividido pelo resistor que vai para o terra. Esse é o ganho de tensão. Se o ganho de tensão é 100, 100 é igual a 1 mais R1 é a incógnita dividido por 1K, que é o R2. Então ficou 99, né? Passa esse 1 para cá, 100 menos 1 dá 99, multiplica por 1K, 99K. Então aqui fica um resistor de 99K. E vamos ver se deu certo? Opa. Vou pegar aqui um osciloscópio. A gente lembrou que aqui é 1 mV. Se eu fiz as contas certinhas, tem que sair aqui 100 mV. Opa!
A escala aqui, tá? De 100 milivolts, 20 milivolts de escala, ó. 20 milivolts. A gente contar 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo 1, 2, 3, 4, 5. Então tá indo de menos 100 para mais 100. Fizemos o amplificador com ganho de 40 dB. Então qual é o ganho de 40 dB? Deu 99K dividido por 1K. Entrou 1 milivolt, saiu 100 milivolts. Um ganho de 100. Deixa o osciloscópio para cá. Só que 100 milivolts não é suficiente para mim ainda. Eu quero uma saída que tenha o pico de 5 volts. Né? Então nós vamos montar novamente aqui um novo estágio do amplificador operacional. E aqui nós vamos ter que calcular esses valores para que, entrando 100 milivolts aqui, saia 5 volts. Entenderam o problema? E aqui nós vamos adotar também como 1K, para todo mundo fazer o mesmo cálculo. Esse resistor vale 1K, então a nossa incógnita é este valor aqui. Se entra 100 milivolts e sai 5 volts aqui, qual é o valor desse resistor que eu tenho que colocar? E eu quero saber também qual é o ganho em dB desse amplificador. Entenderam o problema? E aí a gente encerra por aqui, que é o nosso exercício. Entrou 1 milivolts, saiu 100 milivolts, entrou 100 milivolts, saiu 5 volts. Para isso acontecer, qual é o resistor que eu tenho que colocar aqui no R3? 2 minutinhos para vocês se divertirem aí. 49, professor. O ganho de IDB, qual é o ganho? Eu não fiz o cálculo ainda, mas acho que é isso mesmo. O ganho vai ter 50, né? O ganho é 50, porque entra 100 milivolts aqui, sai 5 volts. Então o ganho é 50. Dá 49 aqui mesmo. E o ganho em dB dá quanto? Peraí que eu vou ver aqui. Então, ó, o Hector falou o seguinte: se eu colocar aqui um resistor de 49K, o nosso ganho vai ser 1 mais 49 dividido por 1. Então o ganho é 50. Então tá certo, né? Porque se entrou 100 milivolts, 100 milivolts vezes 50 vezes, dá 5 volts. Ó, tô na escala de 1 volt. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho, né? Entrou 1 milivolt e saiu 5 volts. Então agora eu posso entrar no Arduino, posso entrar no ESP32, posso entrar no STM32, qualquer agora circuito eletrônico, porque eu tenho níveis agora que são compatíveis, níveis TTL. Um nível muito baixo assim eu nem consigo medir no conversor AD, por exemplo. Agora, já um nível assim eu consigo medir no conversor AD, consigo
armazenar na memória. Por isso que a gente precisa dos amplificadores. Não consigo entrar direto com o microfone no Arduino, por exemplo. Né? Eu preciso amplificar o sinal do microfone, aí sim, esse sinal eu consigo entrar no Arduino. Certo? E o ganho em dB desse cara é 20 log de 50. Né? 20 log de 50, deixa eu escrever aqui. O ganho do segundo amplificador, né? Vai ser ganho em dB é igual a 20 log tensão saída dividido pela tensão entrada. Então, ganho dB 20 log, tensão de saída é 5 volts, dividido pela tensão de entrada que é 100 milivolts. Isso aqui dá 50, log de 50 vezes 20 dá aproximadamente 34 dB. Aproximado, tá? 33, alguma coisa, né? Vou arredondar aqui para 34. Então, ó, o nosso sistema aqui, ele tem um ganho total de 74 dB, porque é 40 no primeiro, mais 34 no segundo, 74 dB. Um sinal de 1 mV amplificado em 74 dB dá 5 volts. Ou, se eu não quiser falar em dB, dá um ganho de 5.000 vezes. 1 mV vezes 5.000 dá 5 volts. E é só por isso que a gente usa escala em dB. Ao invés de eu falar de ganho 1 milhão de vezes, 10.000 vezes, 1 bilhão de vezes, a gente vai usar a escala logarítmica em dB. Olha que o dB não é uma operação logarítmica. Eu só passo de ganho de tensão para ganho em dB só por causa de uma escala. Para não ter que ficar falando, olha, meu ganho é de 5.000 vezes. Meu ganho é de 150.000 vezes. Meu ganho é de 1 bilhão de vezes. Eu vou falar, meu ganho é de 100 dBs. Meu ganho é de 500 dBs. Não é melhor? A escala é melhor. Tá? Então a gente só transfere de ganho de tensão numa escala linear para ganho em dB, que é uma escala logarítmica. E a gente mostra que é logaritmo porque a gente... né? Tá? Então é só uma questão de ajuste de escala. Por isso que todo amplificador a gente vai falar, meu ganho é de 10 dBs, de 30 dBs, de 100 dBs. Se é uma antena do nosso Wi-Fi, né? Ah, eu preciso trocar a antena do meu Wi-Fi, eu quero uma antena de 5 dBis, 15 dBis, e assim por diante. Tá? O ganho sonoro, 90 dBA, né? E aí vai. Tá bom, gente? Então, eu vou postar essa aula. Talvez eu não consiga agora, porque até baixar no meu computador, né? O primeiro Microsoft Stream demora para renderizar lá e deixar no banco de dados deles lá. Até eu baixar para o meu e subir para o YouTube, demora um pouco. Então amanhã vai ter esse vídeo para vocês. Vou fazer pelo menos mais um vídeo, que é de ponto quiescente de transistor bipolar de junção. Então aguardem esse vídeo antes de fazer a prova, tá? Assistam esses vídeos que já estão postados lá no canal, que eu postei lá no AVA, né, onde tá esses vídeos, assistam esses vídeos. Pede pro pessoal do grupo, tá? Manda no grupo aí, quem tiver contato, Elivelton, Hector, todo mundo aí, Renan. Manda esse recado, fala para assistir os vídeos antes de fazer a prova, porque a prova agora tem tempo. Começou a fazer a prova, tem um tempo delimitado, não pode mais parar e fazer no outro dia. Vai ter que começar e terminar. E é uma prova que vem daquele jeito, ela vem quente. Então, espero publicar mais esses vídeos. Façam bastante a leitura do AVA, né, da teoria, que a gente não conseguiu cobrir aqui, toda a teoria, para poder fazer a prova bem calçados, tá bom? Então, semana que vem, aula normal. Aguardo vocês, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre uns assuntos, tá? Para finalizar o semestre. Não acabou, não. Tá? Quem tiver muito enrolado com prova, quem não tiver conseguido, tiver um monte de prova para fazer, fica tranquilo, né? Faz as provas. Tá? Quem tiver já feito as provas, estiver tranquilo, a aula na semana que vem. Certo? Agradeço aí a presença de vocês. Coloquem no grupo essas mensagens, por favor. Leiam o AVA na seção 1.1, onde tem essas orientações da prova. Beleza? Elivelton, você conseguiu resolver lá? Eu tô na correria doida aqui, viu, meu?
Não, relaxa, professor. Eu ia falar isso agora. Eu vou bolar um outro esqueminha, tá? Acho que não vai rolar com aquela placa. Eu vou bolar uma outra coisa, tá bom? O que me preocupou ali é que nem o serial tá funcionando, né? Exatamente. Então eu acho que pode ter sido a placa, deve ter dado algum problema nela. E aí eu não tô conseguindo transferir o programa para ela. Eu vou. Tira tudo, tira inclusive o ultrassom e faz só uma rotina que fica mandando na serial, porque não faz sentido, né? Final de semana eu vou pegar isso mais tranquilo e vou Aí a focar. gente conversa. Você pode me chamar no WhatsApp. A hora que você tiver, a hora que você pegar ele, me chama. Ah, eu quero resolver isso aí com você. Ah, tranquilo. Deixa eu só perguntar. A gente Ah, vai. Esse projetinho é para entregar até quando? esse que nós fizemos hoje aqui, Não, não esse. Esse que é para gravar e te mandar. tá, é até semana que vem, no máximo, tá? Beleza. Beleza. Obrigado, viu, gente? Até semana que vem. É, Tchau, tchau. Um abraço. Elivelton, na hora que você começar a mexer, pode ser no final de semana, sábado, domingo, pode me chamar. Se eu não puder te atender, eu falo, ó, agora não dá, mas pode me chamar. não, Eu quero tranquilo. resolver isso aí. Valeu. Tranquilo. Valeu, Hector. Valeu, gente. Até semana que vem. Cuidado com a prova, hein? A prova vem quente, hein? Um abraço. Professor, um abraço.